irmãos, os que nos acompanham também pela internet. O amor do Cristo nos ampare e nos guarde nesses instantes em que estaremos nos debruçando sobre o seu Evangelho. Quando intitulamos esta nossa exposição de hoje, Semeando com Jesus, logicamente que estaríamos, em um primeiro momento, a nos referir às suas lições memoráveis, na faceta que ele sempre nos exibiu, de um mestre incomparável, porque nos oferecia as exemplificações que eram afeitas àquilo que éramos naquela oportunidade. Pescadores, agricultores, as exemplificações do mestre sempre chegavam próximo daquilo que efetivamente era a nossa vida, a nossa existência. E recolhemos no Evangelho muitas passagens em que ele vai apresentar elementos da natureza, lições em profundidade, lições que nos falam mais intimamente da necessidade de reformar as nossas condutas, mas o fazendo sob a ótica e na perspectiva daquilo que eram as nossas atividades práticas. É assim que recolhemos, por exemplo, dos elementos da natureza que ele nos oferece, a parábola do semeador. E assim também a parábola da semente e a explicação dele em se nos oferecendo a explicação de sua missão, em se dizer que era o pão da vida. Elementos todos muito próximos de nós, porque se explicitava ser o Cristo, aquele que era o Espírito perfeito, aquele que era o mais evoluído que esteve entre nós, e que, portanto, em se apresentando como o pão da vida, nos dava conta daquilo que era necessário fazer e realizar para chegar à condição de se oferecer aos semelhantes como um alimento fundamental para nos sustentar em nossa existência. Então, aí podemos perceber em profundidade aquilo que ele nos oferecia, por exemplo, na parábola contida no Evangelho de Marcos, particularmente no seu capítulo 4, a parábola da semente. Vamos fazer uma ligação entre essa parábola da semente e a parábola do semeador, que ele apresenta. Particularmente nós vamos enfocar a passagem como ela se apresenta em Mateus. Mas bem, em Marcos diz Jesus, numa exposição de tão simples, que esconde nessa simplicidade toda a riqueza daquilo que necessitamos realizar na evolução que cada um de nós tem que realizar para chegar a adentrar ao reino dos céus. E na passagem de Marcos é dito, e dizia o Cristo, assim é o reino de Deus, como um homem que lança a semente na terra. E durma ou desperte, de noite e de dia, a semente germina e cresce, como ele não sabe. A terra frutifica automaticamente, primeiro a erva, depois a espiga, depois trigo cheio de espiga, cheio na espiga. Cada vez que entrega o fruto, imediatamente envia a foice, porque chegou a colheita. É magnífica que essa passagem se apresente e as pessoas dizem o que quer dizer o Cristo, em nos afirmando que o reino dos céus é semelhante a uma semente que é lançada à terra e que vai necessariamente crescer, fortalecida a planta, irá germinar, irá frutificar. No caso aqui, como uma espiga, um trigo depois cheio na espiga, e havendo a hora
em que haverá de ser feita a colheita, é enviada a foice. Há nesta alegoria tudo o que significa o caminho nosso em direção a nos tornarmos, como Ele, o pão da vida. Se Ele é a finalidade última e se apresentava como o pão da vida, haveríamos de pensar que esta semente, tal como Ele nos afirma que o reino de Deus é semelhante a isto, esta semente, que é a palavra divina, em adentrando no terreno fértil do nosso coração, irá produzir as transformações que são fundamentais para que frutifiquemos. E veja que há na passagem uma coisa extraordinária, porque em recepcionando a palavra do Cristo, começamos a nos mover em direção à transformação de nós mesmos. E nós não nos damos conta, porque, como ele diz, e durma ou desperte de noite e de dia, a semente germina e cresce. E como ele não sabe. As transformações que essa palavra, bem recebida em nosso coração, proporciona a nós outros, nós não damos conta de por que e como está frutificando. E em que medida já evoluímos, porque nós não controlamos, de fato, isso. Recepcionamos. Nos tornamos capazes de recepcionar essa palavra e ela, na medida em que adentra o nosso coração, já começa a nos transformar. E é magnífico porque ele fala exatamente de que essa semente germina. O ato de germinar, veja, já é uma mudança de substância. Porque se temos na mudança ocorrida da semente, enquanto ela explode a sua casca, a sua proteção, para ali começar a se estabelecer como planta, ela já não é mais assim. Da mesma forma como nós outros, na medida em que começamos a germinar, já não somos o homem que éramos, começamos a ser um novo homem. Esse novo homem necessita romper os obstáculos que a terra impõe para enxergar a luz. E na medida em que nos movimentamos para romper com a terra, começamos a nos banhar desta luz. Outros elementos já estão presentes, é a água, o próprio conteúdo que o solo possibilita, mas nos erguemos para além do solo e a luz continua no processo de nos fazer elevar. Enquanto uma planta que já se ergue mais madura, mais consolidada, até o momento em que as espigas já se apresentem e que o trigo esteja em condições já de se apresentar por ele. Nesse instante, vem a foice. A foice é uma simbologia utilizada nos textos evangélicos e no Velho Testamento, exatamente para nos oferecer a ideia da morte. Não é que uma existência, não é a nossa existência na carne, as várias existências até que nos tornemos maduros para a colheita, para a não necessidade mais das reencarnações que nos fazem avançar, evoluir, mas na condição de agora nos apresentarmos em sacrifício e em renúncia para nos ofertarmos a sermos triturados, transformados como pão para ofertar-se aos outros. É exatamente o caminho que o Cristo fez. O caminho que todos nós, em última instância, haveremos de realizar, porque esta é a condição que Ele nos apresentou, de sermos como Ele, de nos unificarmos com Ele, porque unificado com eles, como Ele está unificado com o Pai, estaremos também nós unificados ao Pai. É uma condição extraordinária essa, porque ela nos remete à ideia da outra lição contida, portanto, no Evangelho de Mateus, em que ele apresenta a parábola do semeador.
É muito importante esta parábola, porque é uma daquelas em que o Cristo apresenta a parábola e depois, confrontado pela pergunta dos discípulos que queriam melhor entendimento daquela parábola, ele dá a própria explicação da parábola. E essa é uma passagem extraordinária, porque nos convida a perceber como ensinava Jesus. Porque muitas pessoas têm dificuldades de adentrar no universo do Evangelho, porque alguns dizem é mal construída, ou então é difícil de entendimento. Ele fala muito com alegorias, ele constrói formas de expressão que não são claramente deduzíveis, e nós o sabemos que assim o realizava, exatamente porque muitos dos que ali estavam não tinham uma compreensão profunda para adentrar em todos os conhecimentos, e falava por parábolas. Mas certamente aqueles que o acompanhavam, os seus discípulos, haviam de ter ensinos particulares, e isso fica explícito nessa passagem, porque ele faz a sua exposição para largo público e depois, em momento posterior, os discípulos o questionam sobre o sentido daquela parábola e ele vai explicar. E depois Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo a consideração dessa passagem, e nós vamos tentar aprofundar este entendimento. Diz, portanto, o Cristo Jesus, porque naquele dia ele vai ali estar junto ao mar e, adentrando no barco, em torno dele situou-se multidões, e ele começou a falar por parábolas. Diz o Cristo: eis que o semeador saiu para semear. E enquanto ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros, aproximando-se, comeram-nas. Outras sementes caíram em cima das pedras, onde não havia muita terra, e logo germinaram, por não haver profundidade de terra, ao levantar do sol. Ficaram queimadas e quando teve raiz, secaram. Outras caíram por cima dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outras caíram na terra boa e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30. Quem tem ouvidos, que ouça. E é fantástico, porque depois ele remete a uma passagem de Isaías, já falava sobre a situação de que muitos haveriam de ouvir e ver, de estar próximo do Messias, e eles não veriam, eles não entenderiam. E por isso que Jesus, aqui e ali, explicava: quem tem ouvidos de ouvir, ouça; quem tem olhos de ver, veja. Não era dizer quem tem olhos, veja, e os cegos que não tinham, não vejam. Ele não estava falando da cegueira e nem da capacidade de ver física, estava falando da capacidade espiritual de enxergar. E muitos que não enxergavam haveriam de enxergar em profundidade, e outros que tinham as capacidades não a levariam ao exercício pleno das suas potencialidades, porque haveriam de não ver, haveriam de não ouvir. E assim era dito pelo profeta Isaías, que afirmava: pela audição ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo ficou gordo, e com os ouvidos pesadamente eles ouviram, e os seus olhos eles fecharam, não fossem ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e compreender com o coração, e converter-se-ia, eu curá-los-ei. A ideia é exatamente essa, porque eles, não tendo a percepção da lição do Cristo, haveriam de perder uma oportunidade extraordinária, que era exatamente de ser curados espiritualmente pelo Cristo. Mas naquela ocasião, os discípulos ficaram a perguntar: por que fala por parábolas?
E ele dizia: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a eles não foi dado. Aquele que tem, a esse será dado e aumentado, e aquele que não tem, ser-lhe-á tirado até o que tem. Essa passagem é importante para que nós possamos entender a lógica da exposição do Cristo, mas ao mesmo tempo muitas pessoas ficam inquietas. Como é essa coisa de que alguns têm e haverá de ser acrescido e outros não têm e haverão de ser tirados? Como se houvesse uma determinação divina a beneficiar um e a prejudicar outros? Obviamente que não é esse o sentido do Cristo. Se pensarmos do ponto de vista meramente da carne, de como se realizam as coisas, as divisões que as pessoas têm do ponto de vista de potencialidades, inclusive físicas, potencialidades do conhecimento, potencialidades pela condição financeira, poderíamos achar que de fato existe uma predileção à escolha por alguns, o prejuízo ou então a infelicitação de outros, mas não é esse o sentido do Cristo. E ele, dizendo efetivamente a explicação desta parábola para os discípulos, como a chamar a atenção para algo que eles já deveriam estar atentos, porque outras lições haviam de ser dadas. E naquela oportunidade, pela primeira vez, na exposição que é oferecida pelo Evangelho, o Cristo determina o seu modelo de análise, o seu modelo de exposição das suas lições. E diz ele: ouvi toda e qualquer pessoa a palavra do reino sem compreender. E neste caso é como aquele a quem foi destinada a semente, porque ela é lançada no solo à beira do caminho. Aquele que é lançado no solo à beira do caminho, imaginemos, é o coração nosso. Nosso coração é conforme a terra à beira do caminho. Se nós observarmos o caminho, as estradas eram onde passavam as carroças, os bois, os cavalos. A terra é pisada, é socada, é uma terra dura, uma terra impenetrável. Você lança a semente e ela não germina, ela fica ali à beira do caminho e, portanto, é como alguém iníquo, conforme diz o Senhor, para quem a palavra de Deus não é aprofundada dentro de si mesmo. Então, ela não penetra neste coração endurecido. E diz mais o Cristo: o que foi plantado em cima das pedras, este é aquele que, ouvindo a palavra e logo a acolhendo com alegria, não tem raiz em si próprio, é sazonal, e assim, ocorrendo opressão ou perseguição por causa da palavra, escandaliza-se imediatamente. O que foi semeado por meio de espinhos, este é o que ouve a palavra, e a preocupação do mundo e o lobo da riqueza estrangula a palavra e esta torna-se infrutífera. O que foi semeado na terra boa, este é quem ouve e compreende a palavra, é o que dá fruto e produz, ora 100, ora 60, ora 30. Consideremos agora essa passagem. O Cristo nos coloca estas 4 possibilidades de solos e identifica esses solos com o nosso coração. Aquele que é endurecido no coração é aquele vinculado profundamente às sensações, de modo que se liga tanto à matéria. O seu mundo é só um mundo material. Tudo que busca atender são os seus próprios instintos. Se tenho frio, quero ser protegido por uma capa, por uma casa, algo que me dê o conforto material. Se tenho fome, quero comer. Se tenho necessidade sexual, quero realizá-la. Eu atendo a todos esses requisitos, não tenho tempo para ouvir nada espiritual. Não tenho nenhuma atenção voltada para nada que seja do Espírito. Portanto, este é o coração endurecido. Esta é a pessoa que, recepcionando a palavra, como tinha dito Cristo,
na outra parábola, na parábola da semente, nos dizendo que o reino de Deus é conforme a semente que é plantada em solo. Sendo um coração nosso fértil, germinamos, mas sendo um coração endurecido, nem mesmo a penetração da semente, da palavra, consegue se realizar em nosso coração. Então esta é a primeira condição. E aí não tem possibilidade. A semente exposta ao sol haverá de morrer, haverá de as aves virem bicá-las, e portanto esta é uma semente que não irá prosperar nestes corações que são os terrenos à beira da estrada. Mas há aqueles terrenos pedregosos, as pedras neste terreno, no nosso coração, representa todas as dificuldades que temos a lidar com elas. Mas muitas vezes nos vinculamos com as dificuldades que essas pedras em nossas vidas representam, motivado pelas nossas emoções. As pessoas que têm terrenos pedregosos são conforme pessoas que são muito movidas pelas emoções. Então elas se encantam. Alguém expõe a palavra do reino e as pessoas se encantam. Olha que coisa maravilhosa, que coisa magnífica essa palavra que o Cristo está nos trazendo. E ela recepciona aquela palavra. Mas é tão envolta nas questões das emoções, os turbilhões, qualquer coisa que lhe é feita, uma ingratidão, uma ofensa, aquilo lhe magoa, aquilo lhe faz sentir uma emoção desta ou daquela direção, e rapidamente ela se desvincula daquela atividade espiritual e abandona as atividades que lhe permitiriam germinar aquela semente que foi lançada. E aí aquela semente, envolvida pelas pedras das dificuldades que nós não conseguimos removê-las pelas nossas condições, faz com que a semente não prospere. É como se as pedras fossem envolvendo com aquela semente as dificuldades que não sabemos enfrentar. E desta forma, muitos são aqueles que desertam. Começam, vão numa igreja, vão na sinagoga, chegam à casa espírita, se encantam com aquela palavra, os benefícios que uma ou outra coisa lhe traz naquele ambiente religioso, naquele convívio, mas quando confrontado na primeira dificuldade, a primeira coisa, a primeira inquietação, a primeira cobrança, o primeiro chamamento à razão espiritual, e a pessoa se desvincula. Não quero, não é bem isso que eu queria. Aí vai para outro canto, aí vai para outra religião, ou se está dentro da casa espírita, vai para outra casa espírita, porque aquela casa espírita não está adequada a ele, e aí vai para outra, e rapidamente se desvincula. Está realizando um trabalho e se desvincula. Essas pessoas são as pessoas que se movimentam pela emoção. Elas querem ser atendidas naquilo que lhe traz paz. É aquela situação em que as pessoas muitas vezes buscam o Evangelho naquelas passagens. É como se tivesse um Evangelho marcado só por coisas interessantes. Diz o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. E as pessoas, que maravilha. Olha o que o Cristo me disse, eu tenho um reino dentro de mim. Que maravilha. Aí depois o Cristo vem dizer, eu estarei convosco até os últimos tempos. E aí dizemos, olha que maravilha. Eu gosto de ver o Evangelho, porque quando eu abro nessa passagem eu vejo Cristo nunca nos abandona. Que coisa maravilhosa. Aí naquela outra passagem diz o Cristo que para segui-lo é necessário que cada um carregue a própria cruz. Essa passagem eu não gosto muito. Ou naquela outra passagem que o Cristo nos convoca, perdoai os vossos inimigos. Isso aí é coisa para o Cristo, não para a gente. Né? Isso é uma coisa muito difícil. Perdoar inimigos, isso não é coisa para a gente fazer. E a gente vai selecionando. É como se tivéssemos um evangelho no qual a gente grifa, como nos textos nossos acadêmicos, a gente vai grifando, dizendo, essa passagem é boa, vou deixar aqui grifado. As outras a gente não gosta, aí separa.
As pessoas com solo pedregoso no seu coração são exatamente pessoas que recepcionando a palavra, a primeira dificuldade, eu não vou, isso é uma coisa muito pesada para mim, isso não é coisa para mim. E a gente considera de fato a ideia de que a experiência espiritual não é algo muito importante, porque ela não nos convoca aquelas emoções prazerosas, aquelas que nos convocam a aquelas situações de prazer imenso, aquelas emoções que são suscitadas no mundo, naquelas festividades, naquelas situações em que conquistamos algo, o emprego, a posição de destaque, e naquelas oportunidades em que sorrimos, e que ali identificamos, eu sou feliz. Porque a felicidade, em que pese não ser esse o conceito cristão, a felicidade é um momento de gozo pleno, mas não do gozo mundano, do gozo do impedimento que nos aproxima da luz divina. E esta condição de aproximação da luz divina, muitas vezes, se faz quando enfrentamos grandes dificuldades. Quando superamos grandes dificuldades, muitas vezes é aí que existe o verdadeiro gozo, a satisfação de ter superado algo que em nós nos afasta da luz. Essa é a grande conquista, essa é a grande glória, essa é a grande felicidade que temos. De fato, foi assim que Francisco de Assis registrou para nós outros, através daquele que era o seu mais dileto amigo, Frei Leão, porque Frei Leão era aquele que escrevia as coisas que Francisco de Assis vinha a dizer. E numa oportunidade entre uma cidadezinha e outra, era um momento de muito frio, era um momento de inverno muito acentuado, estava nevando, chovendo e nevando ao mesmo tempo. E eles estavam sentindo muito frio, porque ele usava, ele e todos os seus companheiros, aquela roupazinha de estopa simples, calçados. E naquela oportunidade, no frio, ele disse: Frei Leão, registra aí, Frei Leão, escreve aí sobre a verdadeira felicidade. E Frei Leão, naquele instante, com frio, mas irmão, agora escreve aí, Frei Leão. Olha, Frei Leão, se nós tivéssemos a capacidade de converter todos os infiéis, sabe, Frei Leão, nem mesmo ali residiria a verdadeira felicidade. E Frei Leão afirma: pois não, irmão, mas está frio, vamos continuar andando. Sabe, Frei Leão, isso depois de andar já mais uma légua, ele dizia: Frei Leão, escreve aí, Frei Leão, se nós tivéssemos as condições de curar todos os doentes, de alcançar a alma de todos os que sofrem e levar a paz a cada um desses corações sofredores, nem mesmo aí, Frei Leão, existiria a verdadeira felicidade. Mas, não, irmão, continuando naquele frio. E mais adiante ele diz: e sabe, Frei Leão, se nós tivéssemos a condição de saber tudo sobre as ciências de todas as condições, sobre a vida, se tivéssemos mesmo o dom de falar a língua dos anjos, todas as revelações divinas nos chegassem, nem mesmo aí existiria a verdadeira felicidade. E Frei Leão já não aguentava mais, porque naquele frio ele dizia: mas, irmão, por tudo que é mais sagrado, me diz, afinal de contas, o que é a verdadeira felicidade. Sabe, se nós estamos com frio, estamos com sede, estamos com fome, queríamos dormir, se nós chegarmos ali em frente, naquela estalagem, batermos a porta e pedirmos por caridade que nos recepcione, e lá sair alguém e dizer: saiam daqui, vagabundos, eu não os irei receber. E mesmo assim, em nosso coração não tiver nenhum ódio, nenhuma raiva, e ainda assim amarmos nosso irmão. Mas Frei Leão
E se depois disso insistirmos e batermos a porta, e de lá disserem, se vocês continuarem, eu vou sair e vou bater em vocês. E aí nós ficarmos magoados e ainda mantivermos o amor por esse nosso irmão. E se mais adiante insistirmos, irmão, por favor, estamos morrendo de frio, somos os irmãos menores, como eles se proclamavam, irmãos menores, e queríamos apenas a caridade de podermos abrigar desse frio. E eles saírem com um bastão e bater em nós outros, e cairmos na neve, no frio, ensanguentados. E mesmo aí, irmão, nós não tivermos nenhuma mágoa, nenhum rancor, e ainda assim amarmos ao nosso irmão. Escreve aí, Feliano, nisto reside o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade. É a construção que é recebida por aqueles que são os grandes luminares que entenderam a mensagem do Cristo. Mas nós ainda estamos naquele estágio de nos encantarmos com as passagens consoladoras do Evangelho de Jesus, porque é consoladora a mensagem do Cristo, mas nos convoca à responsabilidade. Não existe a ideia da consolação sem a ideia de termos responsabilidades, de termos aceitação, de termos a compreensão de que teremos que nos mover em direção à luz. Porque a planta haverá de romper a terra para alcançar a luz. É um movimento que temos que realizar de dentro de nós mesmos, mas na condição que nos é trazida pelo exemplo, o exemplo franciscano, e particularmente a parábola que o Cristo nos veio trazer, precisamos fazer um movimento extraordinário para tornar o nosso coração terreno capaz de recepcionar essa mensagem poderosa. Como Francisco de Assis o fez e entendeu a profundidade da mensagem do Cristo, que a última expressão da nossa evolução é amar incondicionalmente. Amar, inclusive, aqueles que aparentemente nos aparecem como sendo os nossos inimigos, os nossos adversários, os que nos inquietam, os que nos infelicitam e que passamos a enxergar como nossos irmãos ainda doentes da alma, enfermos da alma, necessitados do nosso amparo e do nosso exemplo, para que possam eles também evoluir. Porque se não fosse assim, não haveria a vida do Cristo em renúncia, não haveria a vida de outros avatares, como o próprio Francisco de Assis. Cristo, nas parábolas do Cristo, um sentido profundo, e já se encanta com isso e diz, olha que palavra maravilhosa, que exemplo maravilhoso, que de fato nós devemos nos erguer dos nossos escombros em direção da luz. Isso tudo encanta, mas são pessoas tão vinculadas à própria razão, tão vinculadas àquilo que é necessário para o crescimento ainda intelectual e também financeiro e também daquilo que se considera sucesso no mundo. E, portanto, tal como os espinhos, as preocupações do mundo fazem com que haja o sufocamento daquela planta tênue que já começa a desabrochar. Então ela não se desenvolve porque é uma planta que está aprisionada entre espinhos. E aí se fala o Cristo. São estes em que a palavra chega, a pessoa recepciona, mas envolta nesses espinhos das preocupações do mundo, não prospera. E há aquelas outras que, já recepcionando a palavra divina, consegue vivenciar. Aí não é mais se encantar com a razão da mensagem evangélica, não é mais ter aquela ideia de que o que nos vincula ao Evangelho é algo da emoção, como os terrenos pedregosos, que ouve a palavra e se encanta e fica emocionado, mas quando passa por uma emoção mais forte, abandona rapidamente. Nem é uma condição nem é outra. É alguém que já começa a viver
a espiritualidade. E aí já não se liga tanto à questão material, percebe que, de fato, o que somos espíritos. E, portanto, o alimento que temos que buscar é o alimento espiritual. E começa a viver o espírito que somos. Viver o espírito que somos é se aproximar dessa palavra, e aí a gente começa a nos conduzir, começamos a nos conduzir, buscando entender melhor o Evangelho, buscando abrir as portas nas nossas ações cotidianas, na nossa vida profissional, na relação que estabelecemos com os nossos semelhantes, para viver o Evangelho, não mais para nos encantarmos com a leitura do Evangelho, mas viver as lições do Cristo. E aí começamos a frutificar. Tal como na plantazinha, que já começa a ter o trigo na espiga, começamos a frutificar. E o resultado da frutificação, diz o Cristo, às vezes é 30 por 1, às vezes é 60 por 1, às vezes 100 por 1. Porque o grau de evolução espiritual vai variar de cada um, dependendo daqueles que já têm um percurso maior, então frutifica mais. Então veja que há no exemplo do Cristo uma extraordinária mensagem. Mas as pessoas ficam confusas e observam, mas se o semeador é o Cristo de Deus, por que ele lança sementes e algumas caem na beira da estrada, outros em terrenos pedregosos, como se fosse um mau semeador? Porque a gente fica pensando, se ele fosse um bom semeador, ele jogava tudo no melhor terreno. Essa é a nossa lógica. A gente quer, inclusive, questionar o Cristo de Deus. Mas ele está nos falando, o exemplo nos cabe para fazermos a pergunta de uma perspectiva diferente. É observarmos, diante dessa palavra do Cristo, que solo caracteriza o meu coração. E aí começamos a pensar, será que eu sou um solo socado à beira da estrada? Será que eu já sou um solo pelo menos pedregoso, terceiro? Dependendo, às vezes eu fico muito emocionado em receber aquelas coisas, outras horas não é o solo que eu sou. Será que eu sou o solo que está envolto em espinhos, com as preocupações cotidianas, cercando as minhas atividades e eu não deixo prosperar? Serei eu o solo já fecundo, que já estou dando 30 por 1? Alguns imaginam, eu já estou dando 60 por 1. Outros haverão de ser mais exagerados e dizer, eu por mim dou de 100 para 200, né? Porque eu sou bom demais. Na realidade, nem uma coisa nem outra. Porque não somos nenhum de nós que aqui estamos. Apenas solo à beira do mar. Coisa maravilhosa. Mas a má notícia, a grande maioria é preponderantemente solo à beira do mar. Não somos inteiramente solos à beira do mar. É como se cada um de nós tivesse um pouquinho de cada solo. Alguns têm mais de um tipo de solo, alguns outros têm mais de outro tipo. Mas temos dentro de cada um de nós, porque estamos num mundo de provas e expiações, ninguém se imagine solo perfeito. Ninguém se imagine necessariamente Francisco de Assis. Então não somos ainda solos perfeitos, ainda não frutificamos a 100 por 1. 60 por 1. Talvez nem mesmo 30 por 1. Mas em alguns momentos frutificamos. Isso é que é maravilhoso. É reconhecer que em alguns momentos, para algumas ações, já frutificamos. Mas de que de vez em quando somos solos de Deus. Que de vez em quando somos solos pedregosos. E de que de vez em quando os espinhos das preocupações do dia a dia nos fazem sufocar a planta que se ergue a partir de nós em direção ao Deus. Este é o grande convite que o Cristo nos faz. Identificarmos o solo do nosso coração. Fazer a autoanálise daquilo que recebemos da mensagem evangélica e que ainda não aceitamos. Porque é assim. No Evangelho há várias passagens, várias lições. Quais são essas lições que eu já percebo?
Algumas pessoas haverão de dizer: eu ainda não vivencio plenamente a solidariedade. Ainda não vivencio isso. Outros haverão de dizer: eu ainda não sou, conforme diz o Cristo, manso. Mansuetude, que é uma das bem-aventuranças. Não sou. Outros haverão de dizer: eu ainda não sou humilde o suficiente. Então precisamos trabalhar o nosso coração para recepcionar essa lição da humildade, da mansuetude, da paciência. E dizemos assim, hoje, particularmente nos tempos que estamos vivendo, de disputas eleitorais, meditemos: somos nós os pacificadores, conforme a bem-aventurança? Ou alimentamos os ódios? Ou alimentamos as dissensões? Ou alimentamos a ideia de que somos superiores aos outros porque pensamos dessa ou daquela forma, nos aspectos mundanos? E dizemos: eu sei mais do que fulano, ou eu estou numa posição melhor do que a de ciclano. Fulano é burro porque vota em fulano, ou fulano é burro porque vota em ciclano. Essas coisas que a gente tem ouvido nas redes sociais, nada condizente com as lições do Cristo. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham posição para isso. Como se comportam frente ao seu semelhante. E aí dizemos, e fazer uma reflexão sobre essas coisas: sou eu só a beira do caminho para receber a mensagem do Cristo que diz: bem-aventurados os pacificadores. E é a condição máxima. Você vê uma gradação, começa a dar uma humildade e a pessoa se faz pacificador. O pacificador é a dimensão máxima. Porque só consegue levar a paz aos seus semelhantes quem já se faz manso, quem já se faz daqueles detentores dos conhecimentos da justiça, quem é humilde, daqueles que diante das dificuldades, das aflições, agem com coragem, com resignação e com imensa fé. E essas pessoas que fazem esse percurso chegam a uma posição do pacificador. Mas dizemos: ainda não tem uma posição do pacificador. Sim, mas a mensagem do pacificador por excelência, o Cristo Jesus, já adentrou no nosso coração, e aí a gente começa a perceber os solos que temos. Algumas pessoas haverão de dizer: eu já sou mais manso. Eu sou manso, mas eu ainda não tenho a capacidade de perdoar. E aí não perdoa. Eu já tenho uma certa capacidade de humildade e tudo mais, mas eu não sou misericordioso. As lições de misericórdia ainda não realizam isso. Então vejamos, este o significado que deve ter a lição do Cristo para nós outros. E recepcionarmos essa mensagem e identificarmos como estamos, cultivando em nós essas lições. Se estamos sufocando com os espíritos, se as pedras são os nossos testemunhos, não nos permitem, pela atenção que damos aos problemas, nos emocionando com intensidade diante dos enfrentamentos e dizemos: não tenho tempo para viver, porque eu tenho tantos problemas. A vida me traz tantos e tantos problemas. E veja, essas pedras no caminho, nesses terrenos pedregosos, em grande medida, aquilo que consideramos sofrimentos, são vinculações que carregamos por nós mesmos. A falta de entendimento do sentido existencial nos faz enxergar pedras onde não existem pedras. Porque, digamos, nós dizemos: eu sou muito feliz, eu devo ter sido muito ruim na vida passada. Porque a gente sempre diz, diante das dificuldades, diz: rapaz, isso tem a ver com o karma. Eu vou dizer uma coisa aqui: não sou eu que digo, os espíritos que nos trazem. Emmanuel tem uma passagem, uma das suas mensagens, que retrata isso que vou dizer. As pessoas falam muito de karma, inclusive quando estão em um grande testemunho, aí procuram logo o centro espírita para ver se tem alguma mensagem que elucide aquele problema, porque ele só pode ter sido uma vida passada.
eu fiz alguma coisa e aí eu estou passando por isso. Em grande medida não é. Nós temos algumas coisas que são kármicas, alguns sofrimentos que nós passamos têm um sentido kármico de resgate, mas o percentual é relativamente pequeno frente àqueles que a gente enfrenta exatamente porque nos conduzimos mal na vida. Perceba que muitas pessoas dizem assim: eu só serei feliz se eu tiver aquela casa. Eu só serei feliz se eu tiver aquele emprego. Eu só serei feliz. Aí cria um negócio. E sem aquilo você não pode ser. E tem algumas pessoas que dizem: eu só serei feliz com aquela mulher. Eu só serei feliz com aquele homem. Eu só serei feliz se eu tiver um filho ou vários filhos. A gente cria a ideia de felicidade. E cria condições que nós não podemos controlar, porque nós não sabemos se temos essas condições. As pessoas dizem: eu queria tanto ter um filho, eu não posso ter. Tem fé. Aí pronto, acabou a vida. Ela não tem mais sentido. A vida não tem mais sentido porque você colocou toda a sua felicidade em algo, uma ideia do que era ser a vida e que ela não é possível ser. Eu só serei se eu conseguir tal emprego. Particularmente, a grande maioria das dificuldades são vinculadas àquele amor que nós queremos. Uma ideia de amor errada. Porque o amor não é aquilo que nós queremos que os outros tenham em direção aos outros. É uma vivência que, em geral, se traduz no amor, a expressão de doação, independente da recepção que vida dá. E é extraordinário, diz o Bert Golden, considerando essa situação, que o amor, nós conseguimos o máximo de amor exatamente quando não pensamos em receber. Quando nós não pensamos em receber nada do outro, realizamos o amor em expressão de completa doação, esta pessoa é aquela que recebe o mais profundo amor. Isso é uma coisa extraordinária. Aquelas pessoas que querem o amor, ficam medindo as coisas. Particularmente esses namoradinhos que ficam assim, dizendo assim: eu amo mais você do que você me ama. Como se a gente pudesse amar, pudesse modificar o amor, né? Não, eu amo mais você do que você me ama. Esperando outros: não, mas eu amo tanto você quanto. E fica naquela coisa. É uma coisa infantil, típica de adolescente. Mas tem muitas pessoas que não sendo adolescentes levam isso para mim. São elas que não experimentam a expressão máxima do amor. A expressão máxima do amor vem do amor desinteressado, como Cristo, que nos trouxe essas lições magníficas e nos exemplificando a expressão do crescimento espiritual, uma pequena semente, uma semente que vai cumprindo o seu desiderado de ir em direção à luz e se transformar em espigas, e aquele trigo transformado se fazer tal como ele, pão da vida, a alimentar espiritualmente tantos de nós. E possamos refletir sobre essas passagens evangélicas examinadas hoje, para na simplicidade das alegorias trazidas nas praças. E o Cristo nos deixou em testamento para que pudéssemos, recolhendo essas lições magníficas, nos endereçarmos a Ele em agradecimento e dizer: Senhor, Senhor da vida. Senhor, grato por tuas lições que me fazem hoje repensar a trajetória que até hoje consegui traçar como poder existencial. Senhor, recebi das tuas lições que carrego ainda no coração endurecido, e por isso mesmo não recepcionei as lições magníficas que tu nos trouxeste, e nos convocando a ser como tu, também semeador, levar esta palavra de consolação, de acalanto e de edificação espiritual a tantos irmãos necessitados, como eu sou, Senhor, necessitado de ti. Fazei, Senhor, que prospere no território ainda endurecido de nós mesmos a condição de que nos façamos, sugando ainda o árido que carregamos em nós, para nos fazermos acessíveis a toda essa luminosidade que a partir de ti nos ilumina.
as bênçãos divinas que tu nos traz, seja capaz de fazer com que nos transformemos em semeadores sobre tudo. Que o nosso país, nesses momentos tormentosos, possa recolher pelos nossos exemplos, pelas nossas ações, as condições de transformação tão necessárias para este país, ainda enfermo, pessoas, para que a paz, a humildade, a mansuetude prospere e que sejamos instrumentos da tua paz, bênçãos sobre todos.